Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui para mais uma aula de direitos humanos e o tema, como você já pode ver, institucionalização dos direitos e garantias fundamentais. Matéria esta também aqui da nossa matéria, do nosso conteúdo de direitos humanos que pode estar no seu edital. Você já vai entender, embora pareça aí um tema super complexo, que não é isso. Na verdade, o que a gente vai falar na aula de hoje e quando esse tema está no seu edital, ele quer apenas que você saiba ou que conheça de que forma os direitos humanos têm sido, e os direitos fundamentais aqui no caso, né, eles têm sido efetivados pelo governo, pelo poder público, enfim, a institucionalização é de que forma isso tem sido aí levado a efeito, certo? Que órgãos foram criados para a defesa dos direitos e garantias fundamentais e assim por diante. É isso que a gente vai falar. Lembrando que, se você já assistiu outras aulas de direitos humanos, sabe que quando a gente fala de direitos e garantias fundamentais, estamos falando também dos direitos humanos. Só que direitos e garantias fundamentais é o nome que estes direitos recebem na nossa Constituição Federal. Certo? Mas quando você faz o estudo dos tratados internacionais aos quais o Brasil é signatário, você vai verificar que lá estes direitos que estão nos tratados, como direitos humanos, são, na verdade, os próprios direitos e garantias fundamentais presentes na nossa Constituição. Certo? Então, apenas para entender e para eu explicar para você por que é um tema de direitos humanos. Certo? Bom, vamos lá. O que a gente precisa saber? Artigo 5º, desde logo. O que é o artigo 5º da Constituição? Além de ter aquele conteúdo enorme, aquele monte de inciso, ele estabelece os direitos e as garantias fundamentais da pessoa. Isso significa que é no artigo 5º que está a norma, né, ou a normativa relacionada aos direitos e garantias fundamentais. Ali estão todos os direitos, todas as garantias que cabe a cada um, que são nossos por direito e que devem ser efetivados, então, institucionalizados pelo Estado, certo? Estado aqui, no caso, pelo próprio Brasil, certo? Bom, dentre estes direitos e garantias, se você for dar uma lida atenta ao artigo 5º, você vai ter lá o direito à igualdade, no inciso 1º, que é o que é também um direito humano, né, e que diz que todos são iguais perante a lei, não podendo haver discriminação de qualquer ordem, enfim. A igualdade é efetivamente entre todos os sujeitos, certo? Direito à livre manifestação de pensamento, que está no inciso 4º também do artigo 5º, também um direito humano, certo? Inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, lá no inciso 10, dentre tantos outros que estão lá, né? Então, se você faz a leitura do artigo 5º, tem vários incisos em que estão todos os direitos e as garantias fundamentais. Mas não importa que estejam apenas no papel. Por quê? Porque esses direitos precisam ser efetivados, certo? O cidadão precisa ter efetivamente aí esse direito. Precisa sair na rua e saber que o seu direito à igualdade, ele vai ser respeitado, ele vai ser garantido. Só que isso não é bem, assim, não é tão simples quanto parece. Certo? Por quê? Porque a gente sabe que no papel os direitos e as garantias são muito bonitos, a gente sabe que eles existem, mas será que eles estão sendo efetivamente garantidos? O que a gente vai ver então é quais são os mecanismos que a gente tem aí no ordenamento jurídico brasileiro para tentar, né, ao menos para se buscar efetivar esses direitos e garantias, certo? Direitos humanos, como eu disse, na Constituição Federal, eles também estão ali tratados no artigo 5º, parágrafo 3º. Isso significa que, vamos ler o artigo 5º e o parágrafo 3º. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nos seguintes termos, parágrafo 3º.
os tratados e convenções sobre direitos humanos, ou melhor, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem, prestem atenção nisso que é uma parte muito importante, aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, certo? Seja do Senado, seja da Câmara dos Deputados, eles serão equivalentes às emendas constitucionais. Então aqui a gente já vê uma questão muito importante que envolve os direitos humanos. Qual é essa questão? Que os tratados que o Brasil assinar e tornar-se ali um membro daqueles tratados, eles vão ter um conteúdo, quando eles tiverem um conteúdo relacionado aos direitos humanos, e este conteúdo precisar ser inserido no nosso ordenamento jurídico, se ele passar por essa votação no Congresso Nacional, e dessa forma, né, nas 2 casas, nos 2 turnos, por 3/5 dos votos, ele será aprovado, o conteúdo do tratado, certo? Com um efeito, com o status de emenda constitucional. Não esqueça disso, certo? E aí, então, ele vai ter o valor lá de uma norma que está dentro da Constituição. Então, isso também é importante que a gente conheça sobre direitos humanos relacionada à nossa Constituição Federal, certo? Bom, institucionalização dos direitos e garantias fundamentais, afinal, o que é? Bom, como eu já disse para vocês, é um meio de efetivar, então são meios concretos, né, para dar efetividade, certo? Então são meios concretos previstos pelo Poder Executivo, ok? Para implementação dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, que a gente já viu lá no artigo 5º, certo? O que mais que a gente precisa saber? Bom, Ministério dos Direitos Humanos é um dos órgãos e que encabeça aí essa questão de como efetivar os direitos humanos. Então, o Ministério, ele tem uma função importante, porque trata-se de um órgão federal responsável por quê? Pela articulação e promoção de políticas de promoção e proteção aos direitos humanos, ou seja, pela efetiva concretização desses direitos, certo? Pela efetiva concretização dos direitos e garantias fundamentais aí da pessoa, certo? Ele foi criado pelo decreto número 9.122 de 2017. Se você for procurar aí na história do Ministério de Direitos Humanos, ele já passou por algumas transformações aí ao longo dos governos, né? E hoje a gente está falando do que está do órgão federal que encontra-se em vigência, ou seja, que é responsável aí pela concretização, pela efetividade aos direitos humanos, certo? O que mais? O que compete a este ministério? Então vamos ver. Formular, coordenar e executar políticas e diretrizes voltadas à promoção dos direitos humanos, incluindo dentre estes os direitos de cidadania, direitos da criança e do adolescente, direito do idoso, direito da pessoa com deficiência, direitos da população negra, direito das minorias, articulação também de iniciativas e apoio de projetos voltados a quê? A promoção e a proteção dos direitos humanos. Então, justamente, a gente vê que vai caber ao Ministério função aí de tutelar os interesses de grupos vulneráveis dentro da sociedade, certo? Isso não significa que apenas a estes grupos são garantidos os direitos fundamentais, mas sim que estes grupos necessitam aí de uma atenção especial, necessitam aí de uma política para concretizar realmente que terão seus direitos atendidos. Então, por isso, direitos de cidadania e a cidadania como um todo, aqui todos fazemos jus, certo? Todo aquele que tem direito de voto é um cidadão, certo? De votar e ser votado. Direitos da criança e do adolescente, do idoso, pessoa com deficiência, população negra, minorias, enfim, todos aqueles grupos que de certa forma aí apresentam alguma vulnerabilidade social e também as questões relacionadas à cidadania, que a gente sabe que é levando a efeito a cidadania que de fato nossos direitos e garantias serão observados, certo? O que mais que a gente precisa saber?
Promoção e integração social das pessoas com deficiência também é uma das funções ou um dos objetivos a serem tutelados pelo Ministério dos Direitos Humanos. E ainda, exercício da função de ouvidoria nacional em assuntos relativos aos direitos humanos da cidadania, da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência, da população negra e das minorias. Ainda, formulação, coordenação, definição de diretrizes e articulação de políticas para a promoção da igualdade racial, com ênfase na população negra, afetadas por discriminação racial e demais formas de intolerância. Combate à discriminação racial e étnica. E, finalmente, coordenação da política nacional da pessoa idosa. Todas essas funções, e aqui eu até trago para você o site do Ministério de Direitos Humanos para que você consiga aí verificar as ações concretas e de que fato este órgão federal tem aí se empenhado na efetivação, na institucionalização destas garantias e direitos fundamentais. Certo? Então, vamos seguir. Que mais que a gente tem? Secretaria Nacional de Cidadania. E aí, você tem que ficar atento, porque é um outro órgão que tem importância e que se fala muito da secretaria. Por quê? Vamos ver. A secretaria também é vinculada ao Ministério de Direitos Humanos e sua função é mais específica, é uma função executora. Então, ela executa políticas e programas de proteção aos direitos humanos, certo? Dentre esta execução, ela tem aqui como ações concretas, educação em direitos humanos. A gente sabe que a educação ela é indispensável, seja em qualquer área. Na área de direitos humanos, e não só especificamente em direitos humanos, mas em direito como um todo, é muito importante que a população conheça os seus direitos, saiba que estes direitos existem e como eles podem ser ali efetivados, como que se pode buscar aí a efetivação destes direitos, certo? Então, uma das funções da secretaria é promover a educação da população em direitos humanos. Que mais? Centro de referência em direitos humanos. Direitos dos idosos, direitos da população LGBT, diversidade religiosa, registro civil de nascimento e população em situação de rua. Todos estes são interesses que devem ser tutelados e efetivados pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Então, devem ser feitas ações, estudadas, implementadas ações por este órgão, né, por este braço do Ministério de Direitos Humanos, para conseguir dar cabo aqui destas funções, certo? Mais uma vez, relacionadas aí a pessoas que têm algum grau de vulnerabilidade social e que necessitam também de atenção dos órgãos federais para terem seus direitos respeitados e garantidos, certo? Bom, ainda, isso é muito importante também, proteção às vítimas, testemunhas e defensores de direitos humanos, bem como combate à tortura. E aí, a gente sabe que a tortura é um problema ainda na sociedade brasileira, assim como aqueles que defendem direitos humanos muitas vezes são mal vistos ou são vistos como, mau caráter, está apoiando o crime. Não é isso. Os direitos humanos, eles têm sim um caráter universal, mas os defensores dos direitos humanos, eles precisam ser protegidos, porque eles não buscam ali prejudicar a sociedade. Pelo contrário, eles buscam defender ali direitos que todos nós temos, certo? Então, também é importante que a secretaria tutele por estas pessoas, por pessoas que porventura venham denunciar atos de tortura, que venham aí a trazer à tona informações, às vezes, de agentes públicos que possam estar relacionados à tortura ou a outras violações de direitos humanos. Então, caberá à secretaria também ações concretas na proteção destas pessoas, certo? Que mais? Bom, a secretaria ela é dividida conforme o assunto ou o tema de sua atuação. Então, quando a gente vai procurar, tem a Secretaria de Direitos do Idoso, Secretaria de Direitos das Pessoas com Deficiência, Secretaria de Defesa dos Direitos da População LGBT e assim por diante, né? A própria secretaria ela é subdividida em outras de acordo com o assunto ali que ela necessita defender. Bom,
Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. O que faz a ouvidoria? É um órgão também, né? Também faz parte do Ministério dos Direitos Humanos e aqui a sua função é o quê? É receber denúncias da população sobre eventuais violações de direitos humanos e direitos e garantias fundamentais também, certo? Então a ouvidoria tem esse papel aí de trazer essa, vamos dizer assim, de intermediar este contato da população com o Ministério de Direitos Humanos, certo? Tendo ali informação, sendo passado ali ao órgão as possíveis violações que cheguem denunciadas pela sociedade, certo? Bom, outro meio de institucionalização dos direitos e garantias fundamentais e que envolve a questão dos direitos humanos é o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, o PNEDH. O que é esse plano nacional? É uma política pública, certo? Voltada à educação da população no tocante aos direitos humanos. Como eu disse para você agora há pouco, a educação em direitos ela é de extrema importância para que as pessoas tomem realmente consciência do que elas têm ali efetivamente direito quando elas estão sofrendo alguma forma de violação e devem procurar um auxílio, certo? O Plano Nacional ele teve início em 2003 com a criação do Comitê Nacional de Educação em Direitos, certo? Em 2004, entre 2004 e 2005, o PNEDH foi divulgado e debatido com a sociedade. E, posteriormente, em 2006, foi publicada a versão definitiva do plano, em parceria com a então Secretaria Especial de Direitos Humanos, que era o órgão à época, né, que fazia essa tutela dos direitos, e o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça. Então, todos os órgãos aí uniram-se para fazer essa defesa, certo? Para fazer essa educação, a concretização dessa educação em direitos. O que mais? Eixos de atuação do plano: educação básica, educação superior, educação não formal e educação dos profissionais dos sistemas de justiça e segurança pública e, finalmente, educação e mídia. Então, a questão da educação em diversos eixos realmente, não apenas ali para os estudantes, para as crianças ou para os adolescentes que ainda estão na escola, mas uma educação ali numa população como um todo. Por exemplo, educação não formal, também educação relacionada aos profissionais da segurança pública, que também é importante, porque a gente sabe que são essas pessoas muitas vezes que são acusadas aí de violações aos direitos humanos, certo? Então, para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de situação, a educação sempre é o melhor caminho, ok? Programas Nacionais de Direitos Humanos, também aí é uma institucionalização de direitos e que foi trazido, para que estes programas foram implementados. Eles têm como objetivo identificar os problemas e possíveis violações dos direitos humanos e propor medidas concretas de enfrentamento. Então, é identificar o problema e pensar ali nas possíveis soluções, certo? Eles decorrem de um diálogo entre o governo federal e a sociedade civil. Os programas foram editados pela Presidência da República por meio de decretos. Porém, eles não possuem efeito vinculante, eles apenas servem como uma diretriz, como um direcionamento ali da atuação do órgão federal, dos órgãos ali públicos na questão de direitos e garantias das pessoas, certo? O PNDH1, porque a gente já teve mais de um PNDH, ele foi implementado em 1996. Seu foco eram os direitos civis e políticos e foram implementadas 228 propostas de ações governamentais em relação aos direitos. O PNDH2, que foi implementado em 2002, também teve como foco direitos civis e políticos e também os direitos econômicos e culturais. Ele implementou já um número maior de 518 propostas de ações governamentais. E ele dedicou-se também aos direitos sociais e grupos vulneráveis, a identificação aí dos problemas que envolviam grupos vulneráveis e questões sociais, certo? O PNDH3, que foi trazido pelo decreto número 7.037 de 2009, alterado depois pelo 7.177 de 2010, foi implementado em 2009,
certo? E ele tem 6 eixos orientadores, 25 diretrizes e 8 objetivos estratégicos. Teve 519 ações programáticas. Incorpora resoluções da 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos e propostas aprovadas nas mais de 50 conferências nacionais temáticas estudadas, proposto por 31 ministérios. E tem também a existência de um comitê de acompanhamento e monitoramento de sua implementação, certo? Bom, e para falar da Defensoria e do Ministério Público, que eu também acho importante você conhecer, eu já volto. Vou fazer um pequeno intervalo e a gente já volta.